Olá, meu nome é Rafael Sorato e hoje nós vamos falar sobre Xamarin. O Xamarin é um ambiente de desenvolvimento multiplataformas da Microsoft, assim como o Flutter é o ambiente da Google. Bom, começamos com esse fato importante. Grandes empresas estão preocupadas em gerar um código para múltiplas plataformas. E então isso ocorre por quê? O primeiro fator é o tempo. O tempo de desenvolvimento de um código que gera multiplataformas é menor do que gerar um código para cada plataforma. Geralmente um aplicativo ele pode ser desenvolvido ou em Java e Kotlin para o Android ou em Swift para o iOS. Para a web é utilizado outras linguagens como JavaScript, HTML, CSS e etc. Então, as empresas têm se preocupado em gerar um ambiente de desenvolvimento onde um código seja compartilhado para gerar aplicações tanto para a web, tanto para o Android quanto para o iOS. No caso da Microsoft, a gente tem o Windows. Então, o Xamarin ele permite você gerar um mesmo código também para o Windows e outras plataformas. Bom, para você que é programador e quer entrar nessa área de desenvolvimento mobile, você tem que entender primeiro uma coisa. Existem certos padrões para você adotar durante o desenvolvimento e o primeiro passo é esse, você decidir qual ambiente você vai utilizar. Você pode utilizar um ambiente nativo, desenvolver só para aquela plataforma, ou, por exemplo, utilizar o Xamarin para gerar múltiplas plataformas. Assim como a maioria das pessoas, eu também não conheço o Xamarin, mas eu vou trazer conceitos do desenvolvimento de aplicativos móveis que ajudam a gente a conhecer qualquer linguagem durante o desenvolvimento. Então, é um passo a passo para você aprender a aprender nesse ambiente de desenvolvimento mobile. Bom, primeira coisa, comece pela documentação. No caso do Xamarin, você tem que instalar o Visual Studio. E eu vou deixar um link aqui embaixo explicando como iniciar o Visual Studio no seu computador. Bom, feito isso, você já tem todo o ambiente pronto para começar a desenvolver. Mas você precisa conhecer alguns conceitos da engenharia de software, por exemplo, orientação a objetos e padrões de projetos, como por exemplo o Model View Controller. Depois de conhecer esses conceitos, a parte fundamental para qualquer plataforma que você for desenvolver é conhecer como o código gera aquela interface para aquela plataforma. Então, o Flutter faz isso de uma forma, o Xamarin faz isso de outra forma. Então, a gente precisa entender como isso funciona. No caso do Xamarin, ele utiliza o XML. E por que isso é legal? Porque o XML já era muito utilizado já no Java, no Kotlin, no C Sharp, para poder fazer visualização de telas. Então, se reaproveita muita coisa que já foi criada antes. Um exemplo bem semelhante é o React Native. React Native, no final, gera um código para HTML, CSS e JavaScript. Então, assim, cada ambiente de desenvolvimento vai ter a sua forma de gerar a interface final do usuário, correto? Então, é importante você entender como ele faz isso, porque isso evita erros na hora de criar suas telas. Bom, o último passo e o mais importante é coloque a mão na massa, crie um tutorial. Hoje eu vou fazer isso. Como eu não conheço o Xamarin, eu vou fazer essas análises para a gente ver como a linguagem funciona e como os padrões de engenharia de software nos ajudam a conhecer ela melhor. Bom, então como eu disse anteriormente, o Xamarin é uma plataforma de software livre para a criação de aplicativos de alto desempenho para iOS, Android e Windows, que utiliza o .NET. Bom, todo o código é reaproveitado nas plataformas? Não. Estima-se que 80% do código de fato
é utilizado em ambas plataformas. Só que, visto que tanto o Android quanto o iOS possuem recursos nativos, algumas coisas devem ser feitas utilizando plugins ou ferramentas que entram na camada do Android ou do iOS. Então, 80% do código pode ser reaproveitado de fato, tendo aí uma forma de conectar com recursos nativos também. Bom, legal. Então, outra vantagem do Xamarin é que ele é uma linguagem moderna, então assim, ele utiliza o C#, tem diversos recursos, é uma linguagem dinâmica, tem funções lambdas e também de programação paralela. Possui suporte para XML, banco de dados, serialização e deserialização, cadeia de caracteres, rede e muito mais. Bom, então chega de falar, vamos colocar a mão na massa. Eu deixei o link para a instalação do Visual Studio, então eu vou abrir ele aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, saber como funciona. No caso eu estou utilizando o Mac, então eu consigo gerar o mesmo código para Android e para iOS. Lembrando que toda plataforma todo ambiente de desenvolvimento que é multiplataforma, no caso do iOS você precisa ter um Mac para gerar essa aplicação. Isso também acontece no React Native e no Flutter. Então começa aqui no Visual Studio, eu posso criar um novo projeto ou abrir projetos anteriores. No caso, você clica em novo projeto e começa um projeto em branco. Dá um nome para ele, então meu app será o nome. E veja, ele fala qual plataforma você deseja, Android e iOS. Então vou selecionar as duas. E uma coisa que eu achei legal também é que o Visual Studio e diversos softwares da Microsoft, durante a instalação é só você clicar em Next, Next e Next e tá tudo certo. Então achei bem simples, bem rápido de instalar. Então quando a gente cria, a gente tem essa estrutura de projeto. Essa estrutura cria o app para Android e iOS. Para startar ele em Android, eu posso vir aqui e set as Startup Project. E ele vai fazer algumas configurações para você. Bom, eu já fiz isso num projeto de exemplo e eu vou mostrar aqui para vocês onde que entram os conceitos da engenharia de software e como eles nos ajudam a entender o Xamarin. Então eu criei esse Collection View Tutorial e aqui eu vou falar um pouco sobre a estrutura que o Xamarin cria para a gente. Bom, o código compartilhado entre as plataformas é este, Collection View Tutorial, e ele gera código para Android e para iOS. Então eu vou mexer só nesse primeiro cara. Abrindo ele, a gente visualiza que a gente tem algumas classes. O XML, que eu já havia dito anteriormente, e a parte principal é esse main page XML. Então, o que eu fiz aqui nesse main page XML? Identifiquei que esse stack layout é uma pilha de elementos que vão ser renderizados na tela. Então é assim que o XML funciona, ele define a raiz do projeto. Lembrando que sempre quando a gente está trabalhando com aplicativos, a gente tem um conceito de árvore, ou seja, a gente tem a raiz da aplicação e neles vão surgir novos elementos, novas telas, novos botões. Então aqui o mainpage.xaml é a raiz da nossa aplicação. Então daqui vão surgir os outros componentes. Note que nesse formato de arquivo XAML é bem parecido, por exemplo, com um HTML, ou seja, ou um LaTeX. É uma linguagem de marcação. O que significa uma linguagem de marcação? A gente tem alguns vídeos falando disso no canal, mas para quem não sabe, a linguagem de marcação é what you see is what you mean. Então você diz como aquela informação vai ser visualizada na tela. Então aqui eu criei uma lista, por exemplo, de animais, uma lista de macacos. Então essa lista aqui está estática. Eu basicamente criei uma collection view
com vários itens e coloquei os itens na mão. Na documentação do Xamarin mostra esse exemplo, então ele consegue fazer isso de forma estática, e eu vou ensinar vocês como carregar esses dados de forma dinâmica. Então tem um site com fotos de macacos de diferentes espécies e a gente consegue carregar elas dinamicamente. Mas note, a primeira parte começa na visualização estática da informação. Primeiro a gente tem que saber como ela vai ser visualizada na tela e depois como a gente pode carregar ela, seja com funções assíncronas ou com requisições para a internet, para poder carregar isso na tela. Então, informações que a gente já sabe: o main page XAML é o nó raiz da aplicação, e dentro dele a gente encontra esse main page XAML.cs. Basicamente ele define uma classe, então aí que entra a orientação a objeto. A gente precisa saber o que é uma classe. No caso, é a classe da nossa aplicação. A classe da nossa aplicação tem a parte que é a parte inicial, e nessa parte inicial a gente inicializa os componentes que vão ser mostrados. Então aqui eu adicionei vários macacos de forma dinâmica. Então como que eu faço isso? Eu crio uma lista. Então outra vantagem é tipado. Então eu começo aqui, crio uma lista vazia de macacos e vou adicionando novos em sequência. Lembrando que esse exemplo eu peguei da documentação, então assim, eu estou explicando como que os conceitos da engenharia de software trabalham aqui. Bom, um conceito muito legal da engenharia de software é a criação de classes. A classe nada mais é do que a forma de um objeto. Então eu defino aqui que minha classe macaco tem nome, lugar, de onde ele vem, e uma foto, e eu vou pegar essas informações da internet. Por que que eu defino essa classe com getters e setters? Eu defino os atributos que o macaco pode ter, então eu defino um escopo. Por que que eu uso getters e setters? Segundo a engenharia de software, getters e setters dos atributos de uma classe significam que você não pode alterar eles de fora. Então, se eu vou atualizar essas informações, eu utilizo funções para atualizar uma variável. Isso é mais seguro e evita erros. Então, eu criei um método toString que retorna o nome do macaco. Então, assim, conceitos que a gente pode levar da engenharia de software aqui: conceito de classe, conceito de método e também os métodos getters e setters da classe e por que utilizá-los. Então eu defini essa classe aqui, eu posso criar uma lista dessa classe e adicionar vários elementos. Então eu adiciono, por exemplo, o Babum, coloco uma localidade para ele, ou seja, ele vem da África e da Ásia, coloquei o URL de uma imagem que está na internet. Então essa é a forma dinâmica de eu colocar essa lista. Outras coisas que eu posso colocar aqui dentro desse mainpage.xaml.cs são funções que vão ser chamadas aqui nesse mainpage.xaml. Por exemplo, quando eu clicar num item dessa lista, eu quero que ele mude de cor. Então eu criei uma função onSelectionChanged que recebe esses argumentos, que é quem chamou e os argumentos dele, e coloco ele como selecionado. Eu pego o item que a pessoa selecionou e falo, esse é o cara selecionado. E aqui na minha main page eu utilizo essa função selectedItem aqui, selectedItem. Então aqui eu defini onSelectionChanged e eu vou utilizar essa função aqui. O que acontece nesse SelectionChanged? Ele sempre vai saber qual você clicou por último. Bom, eu já expliquei a estrutura do Xamarin. Então eu tenho um mainpage.xaml, posso definir classes aqui e também métodos para renderizar as coisas na interface. Então
a gente percebe que existe uma conversa aí entre o XAML e funções e classes da nossa aplicação, correto? Utilizando esse .cs que fica dentro do meu nó principal, do meu nó raiz. Eu posso criar classes para utilizar nesses caras. Então, só para a gente ver como é que ficou, eu vou executar. Então, aqui eu criei uma lista, por exemplo, estática, só com o nome. Então, esse collection view item source, eu coloco um array do tipo string e coloco várias strings, ou seja, vários nomes de macacos. Então, achei legal também aqui que a gente consegue tipar. Então, eu coloco o tipo, que é string de cada item. E aqui no caso, eu consigo colocar o tipo também, da maneira dinâmica. Então, aqui, essa maneira estática inicialmente que eu fiz para testar, e essa é a maneira dinâmica personalizada. Então, eu vou apagar essa maneira estática. Então, lembrando, o XML é uma linguagem de marcação. Então, a gente diz a lógica de como os elementos vão ser visualizados na tela, ou seja, está tudo dentro de uma stack, e nessas stacks eu vou tendo collections views, e essas collection views podem ter seus itens. Então eu poderia colocar uma outra marcação aqui para colocar outros itens, e a collection view é utilizada para colocar listas, por exemplo. Então aqui eu fiz uma lista de nomes, então eu vou apagar essa lista de nomes e vou deixar só minha lista personalizada. Então aqui eu criei uma lista personalizada. Dentro dela eu coloco um template. Esse template vai me dizer como essa lista vai ser visualizada. Então eu fiz uma formatação aqui que pega aquela imagem da internet e carrega aqui com o nome, a imagem e a localidade do macaco. Uma coisa que é importante a gente notar aqui, note que quando eu puxo para baixo aparece essa curva azul. Isso acontece só em aplicativos Android. Então, assim, a linguagem Xamarin consegue gerar uma interface idêntica, com comportamentos idênticos ao do Android. Ou seja, esse uma característica de aplicativos Android. No iOS, essa barra azul aparece de outra forma. Então, assim, ele é fiel à visualização nativa. Então, o que eu disse aqui nesse template? Bom, eu dei um padding para esses caras, o padding é um espaçamento, então ele coloca um espaçamento entre eles. Row definitions automática e columns definition automática. Bom, eu coloco dentro desse grid, eu coloco as informações que eu vou ter. Então esse grid serve para a gente colocar umas definições de coluna e linha e também colocar um pad entre os elementos. Dentro dele, então esse é um grid, esse é um grid, cada macaco é um grid. Aí dentro dele eu vou ter as informações que o macaco tem, ou seja, a imagem, o nome e a localidade. E é isso que eu coloco aqui, Então eu crio a marcação de imagem. Lembra que eu tinha falado da linguagem de marcação? Ela fala, esse tipo desse elemento é imagem e ele tem esses parâmetros aqui. Então o source é a URL para carregar aquela imagem. Então tem grid, row, span, altura, largura, aspecto, fill, contains. Então eu coloco uma imagem e duas labels. Lembrando que o texto dessas labels é o nome e a localidade. Então é legal a gente ver que a gente aproveita todos os conceitos da linguagem de marcação, utiliza um código só e consegue gerar isso para Android e iOS. Então é basicamente isso que a gente precisou fazer para rodar o nosso aplicativo. Basicamente alterar o main page XML, colocar os dados que são carregados da internet aqui no mainpage.xaml.cs, ou seja, eu adiciono vários itens aqui, crio uma função para seleção. Então eu não mostrei a função de seleção, eu vou mostrar para vocês como que fica, né? Então eu vou executar aqui de novo.
essa função ela muda a cor do item selecionado. Legal. Bom, mas é basicamente essa ideia, galera. A gente tem esse arquivo principal, a gente pode criar classes de objetos para utilizar aqui. E em relação ao Visual Studio, eu achei ele bem bonito, bem prático para a gente utilizar. Ele tem funções aqui para visualizar a árvore de renderização. Então lembra que eu falei que tinha uma árvore, o nó inicial era um app, em seguida esse main page, em seguida o stack layout. Então note aqui, ó, que ele mostra essa árvore de visualização para você. Então isso é muito legal, e o Flutter também tem. Então todas as linguagens que você for implementar, ó, ele vai te mostrar a árvore de renderização. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima aula.